Bom, pessoal, eu vou explicar aqui mais ou menos como é feita essa análise, mas eu acho que vale a pena explicar aqui brevemente como é que funciona essa análise. Bom, em inglês, o nome da análise se chama essa aqui, né? Em português a gente vê muito sobre espectroscopia de referência ou análise de raiz histórica. Quando a gente geralmente traduz os artigos que fizeram essa análise, eles colocam análise de raiz histórica. Vocês vão entender por quê. E basicamente essa análise ela tenta responder essa pergunta aqui: quais foram os trabalhos, né, os artigos barra artigos que realmente fundaram uma área científica? Não sei se não leva o pé da letra essa pergunta, tá? Mas tem um exemplo bem clássico que eu já vi em alguns vídeos que basicamente ele quer também responder essa pergunta aqui sobre quais ombros históricos este campo científico foi construído. E aí essa pergunta aqui a gente lembra muito de Isaac Newton, né? Então, basicamente, a gente quer saber quem são os autores raízes, quem são os autores que construíram o campo, né? E aí, quando eu falo campo, imagine qualquer campo, desde diabetes, hipertensão, obesidade, enfim. Como é que funciona na prática? Eu vou dar um zoom aqui. Basicamente, essa análise, ela pega todas as referências, a gente sabe que os artigos têm referências, e ela pega todas essas referências e vai analisar essas referências. Então, por exemplo, aqui é um artigo A e aqui é um artigo B. Veja que, por exemplo, aqui tem o pricing. Vou dar um zoom aqui, ó, o price. Se nesse artigo B aparece o price e nesse artigo A também aparece o price, já contou o sistema, já entende que é o mesmo autor. Obviamente que ele não conta só para o autor, ele conta pelo título, se tiver DOI, todas as outras informações, todo outro metadado que tiver disponível daquele artigo. Então ele entende que, por exemplo, essa referência aqui do artigo A é a mesma referência do artigo B. Então ele entende que é o mesmo artigo. Então ele entende que essa referência ela foi citada duas vezes. Tá? Vocês vão entender logo lá na frente. Bom, por que espectroscopia? Esse nome ele vem, uma metáfora, acredito eu, ele remete muito à espectroscopia da química, da física. Então, é muito clássico se você jogar espectroscopia de drogas na internet, no Google Imagem, vai aparecer essa imagem aqui, que basicamente toda matéria ela tem uma identidade. E, por exemplo, aqui a gente está vendo a identidade das drogas. Então, por exemplo, a heroína. Toda vez que, vamos supor que a Polícia Federal prendeu lá um monte de droga. Como é que eu sei que droga X é aquela? E aí ele faz uma espectroscopia, que basicamente eles emitem uma luz. Eu não saberia explicar muito bem, mas basicamente eles emitem uma luz sobre aquela matéria. E aí eles conseguem ver a identidade dessa droga. Então, por exemplo, a heroína, ela tem uma identidade, ó, ela tem um pico aqui, ó. Nesse espectro, ela tem um pico. Por exemplo, a cocaína também, ó, tem vários picos aqui, né? A cocaína, essa aqui eu acho que é outro tipo de cocaína, né? Enfim. Então, através dessa identidade de cada droga, eles conseguem saber que tipo de material, de matéria é aquela, né? Na bibliometria também se faz isso. Ele colocou espectroscopia de referência porque justamente ele coloca em um espectro, ele coloca nesse eixo aqui, x e y, ele coloca todas as referências ao longo do tempo, então aqui está os anos, né? Todas essas referências ao longo do tempo, e a gente vai analisar principalmente esses picos aqui. Tá? A gente geralmente analisa os picos do vermelho aqui. Aqui está dizendo vermelho, mas geralmente as cores mudam, mas não importa. O que importa é que a gente vê esse aqui, ó, desvio da mediana. Geralmente, então, por exemplo, esse pico aqui significa que nesse ano de 1905 provavelmente tem algum artigo importante aqui. E é aqui que a gente vai investigar qual artigo, quem é, quais são os autores, o que fala, enfim. Então a gente sempre olha esses picos para saber que referência é aquela. Geralmente ela construiu a área. Muito bem, então a lógica é a seguinte. A lógica dessa análise, vamos chamar aqui análise de raiz histórica, ou RPY, ou análise de espectroscopia de referência, enfim. A lógica é o seguinte, a gente vai fazer na prática. Imagine que você coletou 10 mil artigos. Você foi lá na PubMed, por exemplo, aqui eu coloquei na minha área, deu 3.500.
né? Mas vamos colocar esse exemplo aqui, e aqui a gente conseguiu 10 mil artigos. Desses 10 mil artigos sobre um determinado tema, aqui o nosso exemplo é sobre estigma do peso. E aí o que a gente faz? A gente pega esses 10 mil artigos, a gente baixa esses 10 mil artigos, né? Vou já explicar aqui na Web of Science. E suponhamos que esses 10 mil artigos, eles tenham 500 mil, meio milhão aí de referências citadas. Porque lembre-se, todo artigo ele tem as referências lá no final. Né? E geralmente, por exemplo, esse artigo aqui, sei lá, não disse o número, mas geralmente é 80, 60, enfim, varia muito. Então vamos supor que esses 10 mil artigos, ele tem aí nas suas referências, somando tudo, mais de 500 mil referências. Cada referência possui um ano de publicação, ou pelo menos é para possuir. A gente sabe que por questão de indexação não se tem todos. Mas vamos lá, vamos supor que cada desses 10 mil artigos, essas 500 mil referências citadas, possuem um ano. Ok. Vamos colocar um exemplo aqui prático. Exemplo. Baixei aqueles 10 mil, aí eu coloco os 10 mil artigos em uma planilha, vamos supor aqui a variável referência em ano. Então aqui tem um Turing e assim vai. Então veja que o Turing ele foi citado aqui nessas 10 mil referências 3 vezes. É um artigo de 1955. 3 vezes ele foi citado. Então é contado 3 vezes lá naquele gráfico que eu mostrei anteriormente. Calma que a gente vai explicar na prática. Então o que essa análise faz? Análise RPY, espectroscopia de referência. Ela basicamente conta quantas vezes as referências de cada ano aparecem. Então, o Turing aqui aparece 3 vezes. Então, é como se no gráfico... Olha aqui o gráfico. Aqui já foi outro ano, um exemplo de outro ano. Então, é como se durante todo esse tempo, o Turing, como ele foi lá 3 vezes, 3 vezes, é como se o pico aqui fosse dado por conta do Turing. Tá? Claro que aqui é um exemplo bem simples, tá? Vou explicar agora o que significa cada cor dessa linha aqui ao longo do tempo aqui nesse gráfico. Então, a linha azul, basicamente ela faz a contagem total de referência. Então, por exemplo, aqui no ano de 1955, obviamente que não foi publicado só o artigo de Turing, foi publicado milhares de artigos. Então, cada artigo ele recebe uma citação. E aí a gente vai contando essas citações. Então, por exemplo, no ano de 1955, tivemos aí 1.400 citações. 1.400 citações. Mas esse pico aqui, ele está mostrando que foi o artigo de Turing, significa que teve milhares de citações aí, mas o artigo de Turing foi o destaque desse ano. Tá? Calma que eu vou explicar melhor na prática. Quando vocês forem ver os exemplos, vocês vão entendendo melhor. Então, a linha azul, basicamente, é a contagem total de referências citadas naquele ano. Então, por exemplo, esse ano aqui de 1970, vocês podem ver que receberam, todos os artigos publicados nesse ano, receberam totalizando 2.600 citações. Só que a gente geralmente não analisa por essa linha azul. A gente analisa aqui por essa tendência aqui da linha cor vermelha. A gente geralmente analisa esse desvio da mediana. Calma que vamos entender. Como é que é calculado esse desvio da mediana? Então, o sistema ele calcula a mediana dos anos vizinhos e ele mede o quanto aquele ano está acima da mediana. Então, por exemplo, ele calcula a mediana desse ano, ele calcula a mediana desse ano, calcula a mediana 2 anos para trás e 2 anos para frente. E aí ele fica comparando essas medianas. Qual foi a mediana maior? E aí ele identificou que em 1955 a mediana foi maior. Então ele fala, opa, esse ano ele teve uma anormalidade, ele teve um pico maior. Então quer dizer que algum artigo desse ano ele se destaca. E aí por isso que a gente investiga geralmente esse desvio da mediana. Tá? Vou deixar o manual do software e esse artigo, que basicamente é esse artigo que ele fundamenta esse tipo de análise, que ele explica muito bem isso. Tá? Então, a ideia dessa análise de espectroscopia de referência, a ideia é procurar picos no gráfico, pois indica algum artigo clássico. Na prática, eu faço os dois, tá? Geralmente eu clico aqui e também clico aqui e fico analisando os dois, tá? Mas é muito recomendado a gente só analisar para não se perder
despender tanto tempo aí, né? Tanto recurso de tempo, e a gente recomenda só analisar a cor vermelha, ok? Muito bem, aqui é um exemplo bem prático. Vou tentar aqui explicar novamente, só que de outra forma. Então vamos supor, eu pego todos aqueles 10.000 artigos e coloco aqui numa coluna de anos e citações. Então, se a gente fosse desenhar aqui, eu vou desenhar aqui de cor vermelha. Se a gente fosse... Aqui são as citações totais, tá? Então, são citações totais aqui. Então, se a gente fosse desenhar, né, plotar aqui esses dados, seria mais ou menos assim, ó. 1995 publicaram, então, aí 10 artigos. Já em 1996 foi para 200 artigos. Já em 97 foi para 297, 220, aumentou um pouquinho mais. Em 98 pode ver que houve uma explosão, né? Houve uma explosão em 98. Só que em 99 já caiu. Para quanto? 250. Então caiu mais ou menos aqui. E 2000 para 240, né? Então mais ou menos seria assim. Então, o que esse gráfico quer dizer? Rômulo, tem algum artigo aqui que ele pode ser importante. Leia, vê o que ele está sendo dito, o que ele diz, quem é, o que é, enfim. Só que, novamente, isso aqui é a soma de todas as citações daquele ano. Então, isso aqui não é um artigo. Isso aqui não é de um artigo. Isso aqui são todos os artigos de 1998, somando todas as citações de todos, dá 1.800. Por isso que deu esse pico aqui. E aí, o que o sistema faz? Ele faz melhor. Ele fala assim, ó, precisamos avaliar se teve um pico anormal, comparando a mediana dos anos vizinhos. Então, vamos supor que é como se em 1995 foi normal, é como se a citação de 95 fosse parecida de 96, é como se as citações dos artigos fossem parecidas com 97, mas quando chega em 98, é como se desse um pico também aqui, ó, nessa cor azul. E aí 99 continua e 2000 continua. O que esse pico quer dizer? Esse pico quer me dizer o seguinte: Rômulo, eu comparei o ano a mediana do ano de 98 com 99, 2000, 97, 96. Eu comparei essas medianas. E eu vi que a mediana de 1998 ela foi muito alta. Então, isso quer dizer que algum artigo aqui ele foi importante. Mas nem sempre, gente, nem sempre essa cor aqui vermelha, nem sempre os dois picos se acompanham, tá? Pode ser que aqui tenha um pico menor e aqui um pico maior. Mesmo assim, a gente investiga aqui. Então, o que isso quer dizer na prática? Veja que em 98 tivemos 1.800 citações, mas dessas 1.800, 1.500 foi relacionado ao artigo de Turing. Então, isso quer dizer que provavelmente esse pico aqui significa o artigo de Turing. Né? E aí a gente vai ler por que o Turing falou lá que as pessoas tanto citaram ele. Né? Citaram em 1.500 vezes. Tá? Então, a espectroscopia de referência faz isso. Ela vai analisar essas citações, o quão ela foi citada. E a gente sabe que quando a gente escreve um trabalho, a gente fica referenciando os outros autores, né? Então, depois que a gente faz tudo isso, a gente faz a seguinte investigação. Deu esse pico aqui, a gente já entendeu. E aí eu vou investigar quem publicou, no caso aqui foi o Turing. O que foi descoberto nessa época que tanta gente até hoje referencia o artigo de 98? Por que virou referência esse artigo? Por que até hoje ainda é muito citado esse artigo de 98? E aí, por isso, que a referência a espectroscopia de referência ela é dita como a análise de raiz histórica, porque a gente tenta analisar as raízes históricas mesmo. Deixa eu ver se tem outra coisa para ser dita aqui. Bom, basicamente é isso. Esse artigo aqui é mais ou menos como ele é estruturado, esse tipo de análise. Veja que o artigo fez isso, olha aqui um gráfico. Então, ele pegou... O que ele fez? Ele pegou esses picos em azul e foi analisar que artigos eram esses. E aí ele colocou nessa tabela aqui, ó, na seguinte tabela. Olha como ele estruturou. Ele viu que o ano do artigo mais antigo era de 1686. E ele cita a referência, ele cita, por exemplo... ele fez um resumo aqui, ó, que se trata, né? E assim vai. Pode ver que isso aqui vai numa ordem cronológica mesmo, ó, 600, 700, 700, 800, até os dias mais atuais, ó, vai até o ano de
1900, ó, ele foi até o ano de 1970. Então, ele fez essa análise de raiz histórica e ele conseguiu entender, e aí, obviamente, que ele faz um resumo. É como se fosse uma revisão narrativa, mas bem resumida mesmo, né? E dessa forma a gente consegue entender o campo, né? Bom, muito bem. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Bom, você precisa entrar numa base de dados, Web of Science ou Scopus. Nesse caso aqui eu escolhi Scopus. Você formula uma string de busca aí. No caso eu formulei aqui estigma do peso. Eu coloquei esse aqui porque eu entendo um pouquinho das áreas, principalmente os autores de referência. Então se eu descobrir aqui alguma coisa, eu vou dizer se a análise está correta ou não. Então, por exemplo, eu fiz toda a busca, foi encontrado 3.500 artigos. Você seleciona todo aqui, toda essa caixinha, você vai em Export, você vai aqui em Plain Text File. Quando você clicar aqui, é importante você clicar aqui nessa opção e aqui em registro completo e referência citada. Porque lembre-se, a gente analisa a referência citada. Então, a gente precisa selecionar isso aqui. Só que ele só baixa de 500 e 500. Então, a gente vai ter aqui 1.500, aí eu vou em baixar. Aí depois, 501, 501 a 1.000. Aí eu baixo novamente. Aí depois de 1.001 a 1.500, baixo novamente. E assim vai até baixar todas as minhas referências. Nesse caso eu já fiz isso, tá? Coloquei numa pasta. Vou zerar aqui. Bom, deixa eu primeiro mostrar para vocês como é que vocês vão baixar o programa. O programa se chama CR Explorer, né? O nome do programa, CR Explorer. Basicamente, ele faz a exploração da referência citada, né? Ele explora essa referência citada. Se você jogar no Google, basicamente, jogar assim, ó, CR Explorer Download, você vai parar aqui nessa página do GitHub. E aí você vai aqui em Download. Baixou. Quando ele baixar, você não vai instalar nada. Você vai fazer isso aqui. Cadê? CR. Veja. Deixa eu subir aqui. Ó, vai baixar esse executador aqui, né? Esse arquivo executável. Você clica. Quando você clicar, ele vai carregar. Pronto, ele vai abrir assim. Tudo em branco. Bom, aqui é o ano. Você pode ver aqui é o ano. E aqui é as referências citadas. Aqui são as informações dos artigos. Quando eu colocar aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui importar. No caso aqui eu baixei da Web of Science. Veja que eu já estou na pasta. Eu baixei todos aqueles documentos, aqueles 3.000 artigos, 3.500, e vou em abrir. Ele está fazendo a leitura. E aí vai aparecer essa primeira caixa de informação. Aqui é a referência, aqui é a amostra, e aqui são algumas informações da amostra. Então, o que ele está dizendo aqui, Rômulo? Desses 3.546 artigos, aqui é o número de artigo. Desses 3.500 artigos, identificamos 172.000 referências. Então, veja, baixamos 3.546 artigos. Mas dentro desses artigos, foram exportados aí 172.434 referências. Então, é muita referência. Só que o meu computador ele aceita 500.000, né? 579.000, enfim. Aí do computador de vocês esse número pode mudar. Essas informações de baixo significam o seguinte. Ano mínimo de referência. Então isso quer dizer o quê? Dessas 170.000, mais de 170.000 referências, o menor ano que foi encontrado foi o ano de 1776. É muito antigo, né? Eu não vou filtrar. Geralmente as pessoas colocam 1900, né? Dependendo do seu campo, né? Se ele quer saber as coisas bem históricas mesmo, coloca aqui o ano mínimo, que é 1976, que é esse ano aqui. O ano máximo foi 2006, obviamente, né? Não tem, se aparecer 2027, 2028, suspeito que é um erro de indexação do ano. Isso aqui é o número de citações que não foi identificado anos para ela. Então, dessas, ou melhor, já não está contando aqui. Basicamente, está dizendo o seguinte. Rômulo, desses 3.500 artigos, encontramos 2.557 referências que não tem ano. Tu quer incluir elas? Se eu incluir, pode ver que o número aumenta. Mas eu não vou incluir. Tá?
Aqui é o número de publicações, de artigo, 3.546, que foi o que eu baixei. Tá dando diferente daquele, é porque eu tinha baixado aquilo já, enfim, não importa. Ano mínimo o ano mínimo da publicação lá. Então, por exemplo, dessas 3.500 publicações, o menor ano foi de 1923. Rômulo, eu não quero colocar publicações muito antigas, eu quero colocar publicações do ano 2000. Se eu colocar 2000 aqui, na próxima, isso aqui vai diminuir. Vocês concordam? Com certeza. Por quê? Porque eu não vou estar incluindo referências de 1923. Tá? A gente não costuma cortar aqui também, não. Deixar tudo como está. A não ser que o número dê muito alto. Tá? Eu vi que fui fazer algumas pesquisas aqui, apareceu 1 milhão de referência. Né? Muito bem. E aí você vai importar. Como eu não fiz nenhum filtro, essa outra tela aqui é a mesma coisa, basicamente. E vai ok. Se eu tivesse colocado algum filtro, ia mudar. Calma, é assustador essa primeira tela. Essa tela aqui a gente tem que organizar ela. A primeira coisa que o manual do ECR Explorer recomenda é você vai em Cluster aqui, Disambiguation, né? Desambiguação parece. Basicamente ele vai tentar tirar as referências que são, por exemplo, tem uma referência chamada Turing Silva e a outra só Turing Essen, mas ambos é a mesma referência. Né? Ambos é o mesmo autor, o mesmo artigo. E ele tenta juntar aqui, tá? Através desse algoritmo aqui. Bom, veja que apareceu aqui os anos passados. Por que 1700? Porque lembre-se que o artigo, a referência mais antiga foi de 1700. Mas veja que não tem nenhum pico aqui. Então, esses anos aqui, para ficar melhor a visualização, eu vou excluir. Se aconteceu de vocês, é só apertar aqui em editar, remover, só apertar nessa opção aqui, remover referência citada por anos. Aí o ano mínimo eu vou colocar 1700 e até 1900. Ó. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para o sistema que eu quero que ele recorte, ele tire fora da análise de 1776 a 1900. Eu vou em OK. E ele está falando, Romulo, se eu tirar esse período, esse intervalo, eu estou tirando 94 referências. Tu quer tirar? Sim. Veja que diminuiu. 1900. Mas veja que ainda não ficou legal. Então eu vou de novo. Agora eu vou tirar de 1700, sei lá. Eu quero tirar, vamos supor, nessa seta bem aqui, ó. A partir de 1960. Vou colocar aqui 1960. Eu vou tirar 510 referências. Opa, já ficou melhor. Bom, por que eu cortei aqui? Por que já teve até aqui? Porque que teve um pico, ó. Então, esse pequeno pico aqui eu vou analisar. Por quê? O que isso quer dizer? Lembre-se, a gente precisa analisar aqui ó, o desvio padrão, o desvio da mediana, não é padrão, de 5 anos. Então, vamos supor esse aqui que está mais visível. Vou dar um zoom aqui. Ó. Olha o que está fazendo aqui. E esse ano de 2001, que é 2001, né? Se a gente colocar aqui, ó, 2001. O que essa análise está fazendo, esse azulzinho aqui, que é o desvio da mediana? Basicamente, ele está analisando os artigos citados aqui, pode ver que também deu um pico aqui, mas os artigos citados nesse ano teve algum comportamento diferente dos anos vizinhos. Tá? Significa que nesse ano teve algum artigo muito citado e que provavelmente tem algum artigo importante aqui. Então é por isso que a gente vai analisar esse artigo. Mas veja que também teve outros anos. Né? Romulo, eu não consigo mais visualizar. É só apertar aqui e resetar. Pronto. Aí você pode dar um zoom aqui. Ó. Esse ano de 1900, eu vou dar o primeiro pico aqui. Ó. O primeiro pico foi em 1963. Se eu colocar o ponteiro do mouse bem em cima, eu acho que ele... Ó, em 63. Ele fala que o desvio da mediana é 76. Significa o quê? Que é como se fosse... Não saberia dizer, mas é só para vocês terem uma ideia que esse ano ele foi diferente dos anos vizinhos. Então, significa que deve ter algum artigo importante. Não saberia explicar nesse momento. Mas, o que a gente vai fazer? Você clica 2 vezes em cima, veja aqui, ó. Ele vai atualizar. Se eu clicar aqui, ó, atualizou. Cliquei uma vez. Então, eu estou falando para o sistema, seleciona esse ano. E aí, eu vou aqui para o lado, arrasto. Essas informações aqui eu não vou explicar, é só olhar o manual que ele explica muito bem. Vou deixar em anexo aí o manual também. O que ele está dizendo aqui? Quando eu clico aqui, ele já traz aqui o artigo referência.
Esse RPY é o ano que foi analisado, né? Esse NECR, que é o número de citação, e aqui é a referência. Bom, o que a gente precisa saber? Quando você clica, seleciona aqui e fica em azul, é só clicar e apertar espaço no seu computador. Ele vai abrir essa janela aqui. O que a gente precisa saber agora? Aqui estão as informações do meu artigo, os metadados. Alguns artigos contêm DOI, esse aqui não contém, que como é muito antigo, né? Bom, mas eu já sei quem é o autor, né? E que ano e o nome do trabalho dele. Esse D não importa. O que a gente precisa fazer? Eu já sei qual é a referência. Geralmente eu jogo lá no Google, e pesquiso. Bom, já sei que o livro é desse Goffman Erwin, né? Que basicamente é um trabalho clássico, a gente que estuda gordofobia, é um trabalho clássico para a gente citar sobre estigma em forma geral, tá? Então faz total sentido. Esse pico aqui, para minha área, faz total sentido. Por isso que a análise de espectroscopia de referência tem que ser um especialista da área para saber se faz sentido, né? Bom, então faz total sentido. Então o que eu faria? Eu faria mais ou menos como esse artigo fez, ó. Eu colocaria a referência, daria uma lida o que esse material fala e faria uma síntese. E assim vai. Vamos para o próximo. Qual é o próximo pico aqui? Ó, aqui estava querendo dar um pico. A gente pode analisar também ele. Se a gente clicar aqui, ó, já atualiza ali. Vou clicar em espaço. E veja. Esse Rosenberg. Né? Ele fala também alguma coisa de... Já tem um DOI, ó. Vamos jogar aqui. Então, é isso que a gente costuma fazer. E a gente lê o trabalho, é uma escala, pelo visto fez uma escala, eu acho que de estigma, né? Escala de autoestima, né? Bom, então a gente costuma fazer esse... Então veja que a gente consegue ver de fato as raízes históricas. Então a gente vê que quem iniciou tudo isso foi esse Goffman, e depois dele inventaram uma escala, que deu esse pico aqui, e assim vai, a gente vai analisando todos os picos aqui em azul. Posso analisar o pico em vermelho? Pode, mas geralmente o pico em vermelho também é um pico em azul. Por exemplo, se eu clico aqui nesse ano de 2015, ó, eu vou clicar, atualizou aqui. Vamos ver aqui. Ó, 508 citações desse autor aqui, e o trabalho foi esse. Veja o nome dele, Pirlan, né? Eu acho que uma coisa assim. Vamos clicar aqui em 2005, vamos ver se é ele ainda. Ó, porque ele já atualizou. Mesma coisa, tá? Mas para a gente não ficar clicando em todos os picos aqui, ó, por exemplo, aqui é um pico, aqui também, a gente clica em cima desses azuis, da cor azul. Então, por exemplo, em 1900 também, quanto foi esse aqui? 1988 também teve outro trabalho importante sobre estigma do peso. Então a gente vê de quem é esse trabalho, o que esse trabalho fala, né? E a gente faz uma síntese dele. E assim vai. E a gente vai acompanhando todos os picos. Por exemplo, vamos ver aqui 2000. Ó, de fato, faz sentido. Esse trabalho aqui, que é da Rebecca Poole, que é uma das maiores pesquisadoras em estigma do peso, ela fez uma revisão em 2001 de todos os artigos produzidos no século passado. E, de fato, esse artigo ele é muito importante. Toda vez que a gente lê sobre estigma do peso, está referenciando esse artigo aqui, né? Porque realmente foi a primeira revisão sobre estigma do peso. Faz total sentido. E assim vai, ó. A gente clica aqui, por exemplo, nesse outro, também teve um pico. Rômulo, eu posso clicar nesse... eu posso clicar nesse que deu aqui negativo. O que é esse negativo? Esse negativo basicamente está dizendo que, comparando a mediana vizinha, dos anos vizinhos, foi muito baixa. Então ele joga aqui para negativo. Mas o que importa, se você clicar aqui, ano de... Deixa eu ver se ele atualizou. É só clicar aqui também, ó. Já atualizou. A gente poderia também olhar esse artigo. Esse artigo de 2012 ele foi com 129 citações. Ele também pode ser importante, tá? Esse aqui de baixo também pode ser importante. Então veja
a gente costuma geralmente analisar por número de citação. Então, eu daria uma lida, se eu quero saber as raízes históricas sobre estigma do peso, eu daria uma lida nesse trabalho, mas eu também daria uma lida nesse trabalho. Por quê? Porque eles receberam bastante citação. Só que eu não daria, talvez, uma lida nesse trabalho aqui, que recebeu 15, 20. Nesse aqui eu já não... Talvez eu não investiria tempo, né? A mesma coisa aqui nesse outro pico. Ó, eu daria lida nesses trabalhos aqui, provavelmente, nesses 3, 4. Porque eles receberam bastante citação. Isso é um artigo novo, né? Recentemente, 2008. Só que eu não dedicaria tempo para ler esses aqui, né? Mas esse sim. Porque pensa comigo, 383 artigos nessa base de dados, porque fora a base de dados Scopus citaram esse artigo, então significa que ele tem uma certa, né, relevância. Agora, por quê? Né? E a gente vai investigar, né? Bom, então é isso, tá? Então, essa análise de raiz histórica, basicamente, a gente tenta analisar os artigos que sustentaram ao longo do tempo a área, que evoluíram a área, né, digamos assim. Muito bom para revisão de literatura, muito bom para referencial teórico, talvez. Enfim,